O título da mensagem hoje é: Saia de cima do muro. Josué capítulo 2, versículo 1 e versículo 15. Desse tim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Versículo 15. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. Raabe morava em cima do muro. Já teve algum momento da sua vida que você viveu em cima do muro? Porque viver em cima do muro, olhe para mim aqui, você que está me assistindo de casa, é perigoso. Em cima do muro é lugar de indecisão. Em cima do muro não é um lugar seguro. Imagina, você está lá em cima do muro. Esse muro aqui não era um muro fino, mas também não era um muro baixo. Dá uma tonteira em você e você cai do muro alto, com aquela altura ali. Viver em cima do muro aqui significa ser morno. E a Bíblia diz que se você não for crente, quente ou frio, se você for morno, a Bíblia diz que você será vomitado. Morar em cima do muro representa não estar dentro de um propósito daquilo que Deus tem para você. Estar em cima do muro significa andar na dúvida. Você escolheu congregar aqui, mas vive na dúvida. Será que eu vou na conferência? Será que eu tenho que ir mesmo? Será que eu preciso apoiar a pastora Rita e a pastora Andréia na Rede Kids? Será que fica assim, será que esse é o propósito que Deus tem para mim? Percebe que o quanto estar em cima do muro é ruim? É depor contra a sua própria vida. Mas pastor, o que é preciso para sair de cima do muro? O que eu tenho que fazer para sair de cima do muro? Às vezes o muro para você é um relacionamento que você está, que você sabe que não vai te levar a lugar nenhum. Ele não é crente, ele não quer nada com Jesus e ainda fuzila você porque você está vindo para a igreja. Tem alguém com relacionamento assim aí? Às vezes estar em cima do muro é muito pior do que você imagina. Mas sabe por que Deus me trouxe aqui hoje? Para te dar a receita, para te dar o caminho, para dizer para você que tem como resolver isso. Diga aleluia. Mas o que eu preciso, pastor? Sair dessa introdução e fala logo. Sair de cima do muro que você precisa? Agir em fé. Traduz para uma linguagem mais prática: tomar vergonha na lata. Que isso, pastor? Presta atenção. Raabe era uma prostituta, uma meretriz. Mas sabe o que tudo indica aqui no texto? Que ela estava cansada dessa vida, não aguentava mais. Vida.
Raabe era um produto sem valor. Chegava lá, pagava-se uma quantia, fazia uso do produto e ia embora. Para muitos, Raabe era o lixo de Jericó. Raabe é uma pessoa que não tinha perspectiva para mudar de vida. Sabe o que Raabe lembra? Eu tinha tudo para dar errado. Para muitos era um cara sem futuro, sem perspectiva de vida. Raabe para muitos era motivo de vergonha. Se você estivesse numa festa e Raabe encostasse em você, talvez você, como um homem de linha que você é, falasse assim para Raabe: Raabe, com todo respeito, eu vou para o outro plano ali porque você se encostou em mim e eu não quero ser comparado a alguém que anda com uma prostituta. Raabe era olhada como uma pessoa rejeitada. Tu já foi olhado assim? Eu já fui. Mas sabe o que me chama a atenção? Dentro desse quadro todo de negatividade, de coisas ruins, Raabe, sendo tudo isso, se posicionou em fé. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Que tem solução, porque teve para Raabe, teve para mim e tem para você que está me assistindo de casa, para você que está no presídio, dentro de uma cela, que o juiz está dizendo que são 40 anos, tem solução. Para você que está no leito, achando que vai morrer, tem solução. Eu estava no leito, no CTI, num quadro de morte, aonde poderia se instaurar dentro da minha caixa craniana algo chamado vasoespasmo, que quando isso acontece, ou a pessoa morre, ou a pessoa morre. Aí Deus leva um homem de Deus lá, abre a Bíblia para mim e lê assim: tu vai ter longevidade de dias. Ele teve fé para entrar lá no quarto, no CTI, e falar isso para mim. Pergunta para o teu irmão: tem tido fé? Sabe por que eu estou falando sobre fé? Porque a fé não respeita o complexo de inferioridade. A fé não respeita o socioeconômico. A fé não respeita a cor da pele. A fé não respeita o quadro que está implantado. Diga aleluia. A fé age no sobrenatural. No mundo da Raabe, na vida da Raabe, na posição da Raabe, se ela não age em fé. Mas tu imagina, irmão, depois que ela agiu em fé, tudo mudou. A fé passa por cima de todas as situações que você possa imaginar. Diga aleluia. Raabe agiu em fé e entrou na genealogia de Jesus. Por que nem sempre a gente faz isso? Sabe com quem eu aprendo sobre fé? Daniel. O texto diz que Daniel estava na cova dos leões. Foi lançado lá. Mas sabe o que me chama a atenção, Marcela? Que quando Daniel pisa na cova, os leões que estavam famintos não comeram ele. O leão que tem, segundo os estudiosos, um faro tão apurado que ele sente o cheiro da presa a centenas, uma metragem enorme, ele sente o cheiro. Se tiver sangue, então ele vai. Mas Daniel era homem de fé. Daniel, quando pisou no solo, Josué capítulo 1 se cumpriu na vida dele: aonde pisar a planta do vosso pé, o solo vos será dado por possessão. Para muitos era a cova de leão. Quando Daniel pisa, o solo passa a ser dele. O leão perde o faro, o leão perde a fome. Sabe o que me chama a atenção? O mesmo texto diz que quando jogaram os soldados lá, antes de bater no chão, foram devorados. Fé. Sabe onde eu vejo fé também? Em Jesus. A Bíblia diz que o mar chicoteava o barco. Jesus olha para a tempestade e fala exatamente isso: cessa, acabou. Sabe para que Jesus te trouxe aqui hoje? Vai acabar essa tempestade na sua vida.
Que pastor, que tempestade? A tempestade da indecisão que faz você viver em cima do muro. Diga aleluia. Josué capítulo 2, versículo 8 em diante. Isso. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhe disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Versículo 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou a água do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Você sabe qual foi o primeiro passo de Raabe? Crer. Ela primeiro creu. Ela primeiro agiu em fé. Por que Deus está falando sobre isso conosco hoje? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ainda há pouco aqui tinha um monte de cadeira vazia. Agora tem gente em pé. Posso ouvir um aleluia? Já está faltando cadeira. E se você não se comporta em fé, você fica: ih, rapaz, tem 2 fileiras vazias, lá de cá tem 2. E presta atenção, a Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a última resposta é a que sai dos lábios do... Fala para o teu irmão, então espera Deus falar. Não age sem Deus falar, não. Segunda coisa que Raabe fez que me chama a atenção: teve atitude. Porque fé, ela tem que ser conectada com uma ação. Tem gente que fala que tem uma fé extraordinária, mas não tem atitude. Tem umas bereanas aí que estão começando a andar com a gente, são cheios de atitude. Pastor, deixa comigo e faço isso. Pastor, deixa com atitude. Eu falo: Luciano, como é que foi o menino? Ele fala: pastor, teve atitude, foi bom, pegou firme. Não, pastor, isso aqui não dá não. Não tem atitude, é ruim de produção. Pega muito tarde, chega tarde. Não tem atitude, não vai vencer na vida. Eu não vou falar do pneu, Jadson, diga aleluia. Vou deixar só para mim e para você. O Jadson implica comigo o tempo todo. Segunda coisa: sair de cima do muro exige posicionamento. Tem que se posicionar, meu irmão. O irmão quer casar, sim ou não? Tem irmão aí que quer casar? E o Igor levantou a mão, hein? Abel, meu moreno ali. As irmãs também, tem irmã que quer casar? Se posiciona, irmão. Pergunta a pastora Rita, pô. Eu era do mundo, mas já me posicionava. Vamos casar, vamos ficar juntos, vamos acampar, fazer um monte de coisa. Estava no mundo, pecando, né? Mas o crente se posiciona. Presta atenção, por menina aí. A mulher sabe quando o homem é um homem de posicionamento. Pergunta por quê, pastor? Porque ela não vê ele assim, ó, com a boca aberta. Ela vê ele posicionado. Tem que ir em casa? Quer que eu te levo? Está precisando de ajuda? Está faltando alguma coisa lá? Posicionamento. Está aqui, ó. Ó, pega aí, tem empresário aqui? Tu vai ter que se posicionar na tua empresa. Teve um rapaz que trabalhou comigo,
Ele tinha um cabelão. Nada contra o cabelão, tá? Vou até deixar o meu crescer. Obrigado, Victor. Mas eu falava para ele, falou, fulano, você está com o cabelo muito grande. Aqui é alto padrão. Não dá para chegar igual um hippie para atender o cliente. Aí ele não cortava o cabelo. Fulano, o cabelo está grande. Eu era fãzão dele. Eu falava, nego, teu cabelo tá grande, cara. Não dá para ficar assim. Aí um dia, chamei ele e falei, cara, te amo muito, mas tô te mandando embora. Ele, hã? Eu falei, não tem como, cara. Eu traduzi para ele, eu já te falei 18 vezes que teu cabelo tá grande. Eu estou te mandando embora. Aí foi embora. Ficou de mal comigo não. Gente boa. Aí foi trabalhar numa concessionária, vender carro. Eu fui lá ver um carro com ele. Cheguei lá, ele com o cabelo curtinho, asa delta. Falei, cortou o cabelo. Eu falei, tu cortou o cabelo? Ele, não, aqui na Mercedes, aqui não pode com o cabelo grande não. Eu falei, ficou lindo, Marcelo. Criei um nome aqui para ele. Aí eu falei, se eu não sou um cara de posicionamento, ele estava até hoje lá, ó. Maior cabelão. Mas lá na Mercedes, ele cortou. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Parabéns, você se posicionou. E assim é na sua vida, com seu filho, no seu casamento, na empresa que você abrir, na empresa que você trabalha. Com aqueles caras que são abusados. Vai para as meninas aí, sim ou não? Pega aí, tem menina de Deus aí? Tem uns caras que são abusados. Tu tem que se posicionar. Falou, ops, palhaçada é essa? O cara puxa o cabelo da menina, nem namorado é, não tem nem intimidade, puxa o cabelo e beija o pescoço. Eu falei, cara, isso é cafetão. É demônio. Oh, rapaz, se eu sou uma mulher, o cara faz isso comigo e não tem nada comigo, eu dou na cara dele. Depois eu peço perdão para Jesus. Não foi aqui não, vou profetizar. Sair de cima do muro, meu irmão, olha para mim aqui. Exige posicionamento. Josué capítulo 2, versículo 15. Ela então fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. A casa de Raabe ficava em cima do muro. Presta atenção, irmão. Raabe, aos olhos de muitos, tinha uma vista privilegiada. Ela olhava dentro da cidade e fora, porque ela estava em cima do muro. Podia se acomodar, podia falar. E a prostituição não é diferente. Dava dinheiro. Tem gente morrendo agora porque não se posicionou e não ouviu a mãe. A mãe é crente, cheia do Espírito Santo, falou pro cara, sai desse tráfico, sai dessa vida de roubalheira. Ele não se posicionou, ficou em cima do muro, morreu. E sabe o que me chama a atenção, irmão? Ficou dinheiro, ficou XT, ficou 660, ficou moto BMW, ficou carro elétrico, ficou tudo. Morreu porque não se posicionou, não ouviu a mãe, não ouviu o pai. Diga aleluia. Agora sabe o que me chama a atenção? Raabe, além de se posicionar, foi para o lado certo. Outro dia o rapaz veio conversar comigo. Falou, pastor, o senhor não vai falar nada acerca de uma situação aí não? Eu falo, não. Ele falou, por quê? Porque eu já escolhi o meu lado. O meu lado é Jesus.
tu nunca vai me ver do lado de terrorista. Que é isso, pastor? Não tem nenhum problema nenhum de falar isso. Cara que decepa a cabeça de criança, cara que mata criança, cara que mata crente. E se ele aceitar Jesus? Quando ele aceitar Jesus, ele aceita Jesus, pô. Até lá é fogo neles, do céu e da minha oração. Diga aleluia. Não, é uma vida, né, pastor? Eu falei, é uma vida que vai tirar a tua vida. Que matou 300 crentes lá. Fala pro teu irmão, que lado tu tá? Josué capítulo 2, versículo 11. Eu estou desse lado aqui, irmão. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus de cima nos céus e de baixo na terra. Sabe o lado que nós estamos? Do lado do Deus que manda no céu e na terra. Diga aleluia. Foi declarado, irmão, o Deus de vocês é o Deus do céu e o Deus da terra. Sabe qual é o nosso problema às vezes? Vou falar que eu já passei por isso. Às vezes eu quero ser mais generoso do que Deus. Mas, e posso falar a verdade? Não vou conseguir. Porque ninguém ganha dele. Ninguém se posiciona igual a ele. Raabe vivia sobre o muro de Jericó. Mas quando ouviu falar no Deus de Israel, tomou a decisão, desceu do muro, abriu sua casa e a fé salvou ela e a sua família. Posicionamento teu vai salvar tua família, vai botar tua família no trilho. Pastor lá em São Paulo chegou pro filho arrumadão, botou a camisa da Lacoste, virou para ele e falou: tô indo para festa, não vou pro culto não. O pai falou: o quê? Qual é, pai? Ele, qual é? Não, é paz do Senhor, meu irmão. Aqui é casa de pastor. Pode usar a minha camisa da Lacoste, mas tu vai pro culto. Esbofeteou, esbabou, fez baba, ficou nervoso e foi pro culto. Passou o culto todo assim, ó. Fez bico. Enquanto o culto estava acontecendo, os 3 amigos que iam estar com ele estavam matando um morador de rua. Beberam, mataram o cara. Se ele está junto, ele estava preso. Cada um 20 anos de cadeia. No outro dia de manhã, quando ele soube do ocorrido, ele entendeu o tamanho do favor de Deus e do livramento, foi chorando pedir perdão para o pai. Mas sabe por que o filho foi salvo? Porque o pai se posicionou. Isso aí, pô. Uma vez eu peguei um camarada, muito amigo meu, falei: vou cuidar de você. Tá na rua, tá bebendo cachaça, tu vai morrer. Arrumei uma casa, montei a casa e dei para ele. Falei: estou desconfiando que ele está fazendo besteira. Conversando com ele, falei: fulano, tá dando mole, pô. Ele, não, falei, irmão, tá dando mole. Cheguei lá, uma garrafa de caninha da roça. Na hora, eu falei: arruma tuas coisas. Ele, arruma tuas coisas, vou te deixar na rua. Ele, como assim? Falei: não, na minha casa tu não vai morar mais. Tu vai morar na rua. Ele, como? Tu vai fazer isso comigo? Eu falo: vou. Falou: então me leva na rodoviária que eu vou para Saquarema. Eu falo: claro. Entrei no meu carro, a bugiganga dele, levei ele para a rodoviária. Ele pagou o ônibus dele e foi para Saquarema. Mas dentro da minha casa, tomando cachaça, não vai ficar não. Passou 8 meses, me ligou: estou morrendo. Falei: vou te buscar de novo. Fulano, pega ele lá, leva para o centro de recuperação, cuida dele. Hoje está liberto, está curado, tem a banca dele, tem uma empresa dele, tem um negócio dele. Mas sabe por quê? Porque eu me posicionei. Foi morar com um gambá lá em Saquarema. Morava embaixo do viaduto com um gambá. Você está pensando que eu fiquei com peninha dele?
Fala para o teu irmão, quem tem pena é galinha. Porque se eu não me posiciono, ele está morando na minha casa até hoje. Eu pagando a luz para ele, pagando água para ele, e ele tomando cachaça. Ó, eu falei para um discípulo meu essa semana. Aqui a gente não apedreja, não critica e não trata mal quem fuma, sim ou não? A gente não faz isso, mas a gente não compra cigarro para ele. Pastor, eu estou em libertação. Vamos te ajudar. Eu só não vou comprar cigarro para tu. Pastor, mas se minha mão ficar tremendo, a minha treme toda hora. Hoje tremeu de manhã. A pastora me deu um aperto na minha mão. Eu escondo para ela não ver, né? Posicionamento, irmão. Não, mas é uma alma. Deixa o devorador comer teu dinheiro. Ah, mas ele trabalhou, ele tem que dar o dinheiro na mão dele, que se lasque lá, ele se vire lá. Agora, eu como crente, eu não vou comprar um cigarro. Terceiro e último ponto, diga aleluia. Sair de cima do muro tem o poder de transformar a nossa história. Quer ver vida transformada? Quer ver transformação na tua vida? Sai de cima do muro. Que isso, pastor? Lá fora, no mundo, se o cara fica em cima do muro, o que acontece com ele? Sim ou não? Com trator, tem que cumprir. Aí vem para a igreja, fica molenga. O pastor André convoca para oração 6 da manhã. Não vem. Por quê? Ficou em cima do muro, foi ficar na cama. Tem uma missão para cumprir? Não vem. Tem que ajudar no encontro com Deus? Não posso. Vive em cima do muro. Imagina uma mulher que era prostituta entrando no Guinness Book da fé. Ela entrou no Guinness Book da fé. Na genealogia, está lá em Hebreus, o nome de Raabe, porque ela se posicionou, transformou a vida dela e transformou a vida da família. Presta atenção. A Bíblia tem um capítulo que é conhecido como a galeria da fé. Sabe onde Raabe está? Nesse capítulo. Está aqui. Lá, Hebreus 11, versículo 31. Pela fé. Irmão, você não tem noção do que é estar com o nome em Hebreus 11. Nós achamos que temos conhecimento, mas nós não sabemos a importância, a riqueza, a glória que há de ter o nome aqui em Hebreus 11. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque escolheu com paz, porque acolheu com paz os espias. Sabe a riqueza que há nisso? Você sabe a glória que há nisso? Você sabe a importância? Hoje eu tive o privilégio de dar aula para os novos batizando, e eu falei sobre honra, né? O pastor Eduardo deu uma aula brilhante antes, e depois eu entrei falando sobre honra. Tem gente que acha que honra é troca. Tem gente que acha que honra é dar e receber. Honra é muito mais espiritual do que você imagina. É simplesmente inacreditável ver o nome de Raabe nesse lugar que ela está. Presta atenção. Saiu de cima do muro, de uma vida sem futuro, sem perspectiva, foi colocada na galeria da fé. Eu falei para eles hoje que eu comecei a fazer um curso agora com um rabino. Me inscrevi ontem.
já paguei, já estou na 5ª aula. E muitas coisas no judeu me chamam a atenção. E esse rabino, ele fala do nome de um banqueiro que ele começou o ramo de ser banqueiro no meio da perseguição do Holocausto, na Áustria. Eu estou falando de um tempo em que o judeu não podia sair na rua. Um tempo em que um ser humano, esquece a palavra judeu, um ser humano, ele não podia dizer com que ele trabalhava, porque se ele fosse judeu, ele era perseguido e morto. Em meio a esse caos todo, em meio a essa destruição em massa, esse homem teve fé e montou um banco. Porque movimentar dinheiro nessa época tinha muito valor. Ele ficou tão rico, que a família dele hoje é uma dos banqueiros mais ricos do mundo. Mas por que ele fez isso? Em meio à perseguição, matança, porque ele agiu em fé. Ele não deixou a morte que rondava ele dominar a vida dele. Ele não deixou a deficiência que ele tinha. Porque, irmão, tudo que o judeu não podia comprar um terreno, tomavam dele. Ele não podia montar loja, tomavam dele. César, eu não estou falando do tempo de hoje, que tem Bitcoin, moeda digital. Não tinha nada disso. Preste atenção, irmão. Se ele conseguiu lá atrás, debaixo de perseguição ferrenha, imagina eu e você com Jesus hoje. Posso ouvir um amém? Fala para o teu irmão, não dorme aí não. Sacode ele aí. Isso. Preste atenção no que eu vou te falar aqui. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe as pessoas com base na cor, com classe econômica. Isso você pode até achar que é, mas não é. Deus escolhe pessoas de acordo com a fé, de acordo com o que ele está vendo. Abraão aponta para Deus, o pai Isaac para o Deus Filho, e Jacó para o Deus Espírito Santo. Eu quero falar um pouquinho com você aqui sobre a pessoa que representa Abraão. Porque tem gente que acha que Deus não veio para pessoas importantes. Tem gente que acha que Deus não quer pegar o empresário importante, que Deus é Deus só do necessitado. Mas eu vou te dizer uma coisa aqui nessa noite. Deus é Deus do necessitado. Deus é Deus daquele que não tem recurso. Deus é Deus daquele que está precisando de ajuda. Deus é Deus daquele que está sendo oprimido. Mas Deus também é Deus do homem de negócio. Ele é Deus do homem do alto executivo. Ele é Deus de profissional bem sucedido. Ele é Deus de autoridades políticas. Quem disse que um político que rouba não pode mudar de vida? Que não pode se converter? Quem disse que um juiz não pode receber Deus na vida dele? Deus é Deus de pessoas importantes também, diga aleluia. Então Deus opera nessa área, pegando pessoas que para muitos Ele nunca chegaria lá, que você até nem teve coragem de pregar para Ele. Igual aconteceu comigo, um dia o Espírito Santo falou para mim, convida fulano para o encontro com Deus. E eu falei, pô, não vou falar, ele não vai. Ele não vai, ele é construtor, esse cara é cético. Eu não chamei não. Aí um dia ele me chama para tomar um café. Ele falou, quero tomar um café com você, quero te apresentar minha namorada. Eu falei, eu vou. Sentei lá no Cafeína com ele. Aí sentou ele e a namorada. Aí ela, a paz do Senhor. Aí eu, a paz do Senhor. Levei ele para o encontro. Aceitou Jesus. Está maravilhado. Aí, bem Vitor, eu com cara de
de bocó, né? E ele chorando. O que é isso, cara? Até hoje eu não tô chorando, eu vivo chorando. Depois que eu fui para esse encontro, tô chorando sozinho, pô. Ela falou, ele está maravilhado com Jesus, Alexandre. Ele foi para o encontro sexta, sábado e domingo. Eu falando para mim, eu não levei. Sabe por quê? Eu achei que ele era muito importante. Mas não, pega aí. Deus veio para os Abraão, pessoas importantes, pessoas graduadas. Ele é o coronel da escola, pastor André, é ele que tu vai pegar. Deus também veio para os Isaac. Isaac nos fala de gente comum. Aqueles que nunca fizeram nada extraordinário. São os Isaques. Quem foi Isaac? Herdou do pai. Nunca fez nada de extraordinário. Não estava nem na lista do famosão. São pessoas comuns que trabalham, cuidam da família, cria seu cachorro, passa desapercebido. Mas tem lugar para eles também na mesa. Jesus também quer pegar esses também. Acredita nisso, sim ou não? Mas Jesus também quer pegar Jacó. Jacó aponta para aqueles que são pervertidos, de caráter torto. Aqueles que ninguém acredita. Então Deus veio para pegar os importantes. Deus veio para pegar aqueles que aos olhos de muitos são simplórios. E Deus veio para pegar o Jacó. Aquele que todo mundo olhava e falava, esse aí não muda. Esse aí, esse meu filho não muda de vida. Esse Deus pega também. Deus muda a história dele. Eu já contei essa história aqui umas 15 vezes. Vou contar de novo. Primeira conferência que eu fui em Goiânia. Ela foi no Maracanãzinho de lá. Eu esqueci o nome. E como foi lá no estádio, você tinha a galeria, né? O estádio tem a galeria em cima. E quando começou a entrar cada igreja, como a rede de Goiânia é muito grande, cada igreja juntava a sua rede e cada rede entrava com uma bandeira. E eu estou debruçado assim, no guarda-corpo. E aí veio um obreiro e falou, pastorzão, o senhor não pode ficar aí debruçado não, porque é proibido, coisa e tal. Eu falei, meu amado. Aí fiquei conversando com ele. Aí começou a entrar a maior rede de todas. Porque entrou o pastor, com a bandeira na frente, e começou a entrar os crentes. E eu falei, rapaz, mas essa rede, que rede enorme. Ele não para de entrar gente, assim, um negócio tão gritante. Aí ele virou para mim e falou, aquele pastor que está com a bandeira lá, foi para o encontro 11 vezes. Eu falei, como assim? Ele falou, 11. Ele ia para o encontro, voltava para o encontro, voltava para a cachaça. Ia para o encontro, voltava para o encontro, voltava do encontro e ia para a cachaça. E o líder cuidava dele, ia lá, pegava ele, levava para a célula, levava para o encontro de novo, até que um dia ele, arrebentou a corda que prendia ele. Se converteu de verdade, entrou numa maturidade, fez o CTL, fez o curso pastoral, se tornou discipulador e é pastor da maior rede de Goiânia. Qualquer um olharia para aquele cara e falaria, esse cabra não tem jeito, ele não muda. Mas tinha um crente lá do lado dele. Tinha um Raabe lá do lado dele. Aquele que tu não percebeu, mas teu nome está na genealogia também. Tu está salvo. Tu vai morar no céu, diga aleluia. O pessoal está meio negócio do Flamengo aí, né? Raabe vivia sobre o muro. A sua casa estava no muro de Jericó. Mas quando os espias chegaram, ela fez uma escolha. Ela decidiu pela fé. Ela desceu do muro com atitude de ousadia, com posicionamento. Porque ela desceu do muro, a sua casa foi salva. Quem desce do muro
ver as muralhas caírem. Presta atenção, irmão. Tu imagina quando Raabe viu aquelas muralhas caírem. Você não está vendo, mas quantas coisas já caíram e Deus te guardou. Quanta proteção nós já tivemos e Deus nos guardou. Essa semana eu fiz uma consulta com o médico que operou minha cabeça. E se eu disser para você que eu fui para a consulta todo animadão, cheio de fé, é mentira. Eu fui com uma pequena preocupação. Mas todo mundo que me perguntou, a minha resposta foi: Deus vai prover, vai dar certo. E o resumo da consulta foi: só quero te ver daqui a 1 ano. Você está de parabéns. O pastor André me perguntou, eu falei: até aqui me ajudou o Senhor. Preste atenção, irmão. Mas pastor, às vezes eu sinto um negócio estranho. Seja bem-vindo ao mundo real. Eu também sinto. Mas eu e você não somos dirigidos pelo que a gente sente. Nós somos dirigidos pelo que está na palavra. E na palavra está dizendo que pelas pisaduras do Senhor Jesus, eu e você, nós já fomos sarados. Sabe qual é o problema de muita gente? Se mata, se enterra e se sepulta. Como é que estão as coisas? Estou morto. Que é isso, irmão? Estou morto. Outro dia eu estava olhando um menino aí, vou fechar aqui. Novinho, rapaz, novo. Muito novo, Vitor. Falei, esse rapaz com essa idade já está assim cansado. É muito novo, César. Ele é muito novo. Quando ele tiver da idade do pastor André, cara.